Fala pessoal! Hoje eu tô aqui para a gente falar sobre um julgamento do Supremo Tribunal Federal que veio no informativo 1024, em que o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de um dispositivo presente no regimento interno de Assembleia Legislativa. E aí eu quero tratar um pouco sobre esse julgamento e em seguida a gente vai falar sobre uma das ações de controle concentrado de constitucionalidade, dar uma aprofundada, porque esse foi um dos assuntos principais com a análise desse julgamento que a gente vai fazer agora. É o seguinte, como eu disse para vocês, é sobre o informativo 1024 do STF, que entendeu o seguinte nesse julgamento da DPF 836, que é proibido o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por convocação para a sessão extraordinária. Então, nessa DPF aqui, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional uma previsão de pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais para convocação para a sessão extraordinária. Quem que foi objeto dessa DPF? Qual que era o dispositivo que estava tendo a sua constitucionalidade analisada? Era o artigo 99, parágrafo 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima. E esse dispositivo ele foi aprovado pela Resolução número 11 de 92, beleza? Aguardem essa informação. E aí, o padrão, qual que é aquele dispositivo que faz parte do bloco de constitucionalidade com o qual eu vou comparar outras normas para ver se essa outra norma é compatível e assim chegar à conclusão de sua constitucionalidade ou sua inconstitucionalidade? Nesse caso aqui, era o dispositivo o artigo 57, parágrafo 7º da nossa Constituição. E esse dispositivo, ele teve a redação dada pela Emenda Constitucional número 50 de 2006. Então vejam que o objeto aqui da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ele foi criado em 92 e o padrão, né, aquele que faz parte do bloco de controle de constitucionalidade, ele veio posteriormente em 2006. Então aqui, pessoal, a gente está diante de uma análise não de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque o controle de constitucionalidade a gente tem que ter como parâmetro o dispositivo que estava em vigência no momento da criação daquela norma. Aqui, essa redação do artigo 57, parágrafo 7º da nossa Constituição, como eu disse, foi dada pela Emenda Constitucional 50 de 2006, ou seja, um momento posterior à criação dessa resolução aqui, que trouxe esse dispositivo ao regimento interno da Assembleia Legislativa de Roraima. Então, a gente não tem aqui uma situação de análise de constitucionalidade, porque, como eu disse, o controle de constitucionalidade, ele tem como parâmetro a Constituição, o texto constitucional que estava em vigência no momento da criação. Então, aqui eu teria que analisar a constitucionalidade no momento aqui de 1992, tendo como parâmetro a Constituição nesse momento aqui. Acontece que, posteriormente, a gente teve a alteração em 2006. Então, aqui a gente tem uma análise de direito intertemporal, de recepção ou não recepção. Então, é por isso que aqui o Procurador-Geral da República, ele ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e não uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a gente está analisando uma situação de recepção ou não recepção. Lembrando, pessoal, que aqui, se a gente for levar em consideração a nossa Constituição atual, que foi criada em 1988, a gente tem aqui que esse dispositivo ele foi criado posteriormente à nossa Constituição original. Só que essa análise de compatibilidade em relação ao direito intertemporal de recepção ou não recepção, ela é constante, ela não acontece única e exclusivamente no momento que eu tenho uma nova Constituição.
Se eu tiver uma nova alteração aqui desse dispositivo, eu vou ter uma nova análise de todos os dispositivos para se chegar à conclusão se tem ou não tem a recepção. Então, como a gente teve a alteração desse dispositivo depois da criação da nossa Constituição, nós temos novamente uma análise de recepção ou não recepção, porque essa análise ela é constante, ela não acontece única e exclusivamente lá no momento passado da criação da nossa Constituição Federal, ok? Então, é por isso que a gente teve aqui uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e não uma ação direta de inconstitucionalidade, beleza? E aqui eu quero mostrar para vocês que antes da emenda constitucional número 50 de 2006, essa era a redação do dispositivo que dizia o seguinte: na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para o qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal. Então aqui era possível sim o pagamento de uma parcela indenizatória, só que não poderia ser em valor superior ao subsídio mensal. Acontece que, como eu disse, esse dispositivo ele foi alterado pela emenda constitucional número 50 de 2006 e ele vedou o pagamento de qualquer parcela indenizatória em razão da convocação para a sessão extraordinária. E aí a gente tem que lembrar, pessoal, desse outro dispositivo constitucional aqui que diz o seguinte: o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe. E aqui a gente nota a presença desse dispositivo do artigo 57, parágrafo 7º. Então, a gente nota que para os deputados estaduais, para essa fixação de sua verba, é necessário que se observe também esse dispositivo. Então, se houve alteração desse dispositivo, eu tenho que analisar se esse regimento interno da Assembleia Legislativa está ou não compatível para analisar se foi ou não foi recepcionado, porque esse dispositivo também se aplica aos deputados estaduais e não apenas aos deputados federais, como o próprio texto constitucional aqui indica, tá certo? E aí, pessoal, diante dessa análise, eu quero lembrar com vocês um pouquinho sobre características importantes da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Ela foi criada pela nossa Constituição atual e ela veio por meio de uma norma de eficácia limitada. Vejam o que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 102 da nossa Constituição. A ADPF, decorrente dessa Constituição, será apreciada pelo STF na forma da lei. Então, aqui a regulamentação da arguição de descumprimento de preceito fundamental foi passada para as normas infraconstitucionais, mais especificamente para a lei, ok? E que lei é essa? É a Lei 9882 de 99, que é a lei da ADPF. Beleza? E aí, pessoal, quando a gente fala em arguição de descumprimento de preceito fundamental, a gente logo pensa, mas o que é preceito fundamental? O que eu posso considerar como preceito fundamental? A nossa Constituição Federal, ela não define o que é e o que não é preceito fundamental. Eu não tenho uma previsão nem na nossa Constituição, nem na lei da ADPF, ou uma outra lei que venha a prever e estabelecer o que é e o que não é preceito fundamental. Então, o STF, na ADPF número 1, ele diz que é competência do STF fazer o juízo do que é e do que não é preceito fundamental. Uma outra característica que eu quero ressaltar aqui sobre a ADPF é o seu caráter subsidiário. Então, se não couber nenhuma outra via, eu tenho a possibilidade do ajuizamento da ADPF. Então, se não cabe
uma ação direta de inconstitucionalidade, se não cabe uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, se eu não tenho a possibilidade de uma reclamação, se eu não tenho a possibilidade de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça Estadual, nessa situação eu tenho a possibilidade de cabimento da ação da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, ela vai entrar quando não for possível nenhuma outra via, ok? E aí, dentro desse assunto, eu quero lembrá-los da DPF número 100. Nessa DPF, o STJ ele rejeitou uma DPF. Por quê? Porque no caso, quando eu tenho uma lei municipal que está violando a Constituição Estadual, que tem uma norma de observância obrigatória, então, eu tenho uma lei municipal que está violando uma norma de observância obrigatória presente numa Constituição Estadual. Então, essa norma também está na Constituição Federal, porque, como eu disse, é uma norma de observância obrigatória. Nesse caso, a lei municipal, ela está violando tanto a Constituição Estadual quanto a Constituição Federal. Acontece que aqui o STF rejeitou, por quê? Porque se eu tenho aqui a violação de um dispositivo da Constituição Estadual, é possível o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade estadual que vai ser julgada pelo TJ. E aí, pessoal, eu também poderia ter a arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque a lei municipal também está violando a Constituição Federal. Acontece que aqui, como eu disse, eu tenho uma natureza residual, um caráter subsidiário para a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, como era cabível aqui uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, nessa situação, o STF rejeitou o cabimento dessa ADPF, ok? Seguindo aqui, pessoal, a gente tem, e eu estou falando aqui da arguição de descumprimento de preceito fundamental autônoma. Eu tenho também a arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental, mas não vai ser matéria de estudos da nossa aula de hoje. Hoje a gente está concentrada lá naquela DPF que a gente acabou de ver, prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da nossa Constituição. E analisando a DPF autônoma, eu tenho quais que são os dispositivos, os atos normativos e demais atos que podem ser objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental autônoma. E como a gente disse, é possível que a lei municipal seja objeto de controle de constitucionalidade por meio de uma ADPF, que é a única ação do controle abstrato federal que vai poder analisar a constitucionalidade de uma lei municipal, beleza? Como a gente viu no nosso caso, que a gente está estudando desse informativo 1024, é possível que haja a impugnação de norma pré-constitucional em arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aqui a gente não vai analisar uma constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Aqui a gente tem um caso de recepção ou não recepção de uma norma, ok? A gente pode também ter análise de atos infralegais. Nós tivemos também, pessoal, na ADPF número 1, a ampliação do objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental. E lá foi previsto que um ato do poder público, normativo ou não, então eu posso ter como objeto da DPF um ato normativo do poder público ou um ato do poder público que não seja normativo, também sendo objeto de ADPF. Só que aqui eu não posso ter incluído o veto do chefe do Poder Executivo. Então, dentro do conceito de ato normativo ou de ato do poder público, eu não tenho o veto do chefe do Poder Executivo. Isso é muito importante que vocês levem para a prova de vocês, beleza? Aqui também na DPF 347, eu tive a possibilidade de ter a inclusão de atos omissivos dos estados, DF e da União
também como objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental. E nessa ADPF, de forma específica, foi analisado o sistema carcerário brasileiro e se chegou à conclusão, o STF concluiu, que pelo estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. Então aqui a gente teve atos omissivos dos estados DF e da União sendo objeto de ADPF, beleza? Seguindo aqui, na ADPF 80, o STF entendeu que as súmulas elas não podem ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental. E por que isso? Porque elas têm a via própria para serem revisadas, para serem canceladas. Por isso, a ADPF, como ela tem esse caráter subsidiário e residual, que eu já falei para vocês, então ela não é o meio para que se revise ou para que se cancele uma súmula. Na ADPF 127, aqui por decisão monocrática do ministro Teori Zavascki, a gente viu a possibilidade de decisões judiciais poderem ser objeto de ADPF. Também nesse sentido, a ADPF 405, que disse ser possível o cabimento de ADPF em um conjunto de decisões. Então, eu posso ter uma ADPF quando eu tenho uma única decisão judicial, mas também um conjunto de decisões judiciais podem ser objeto de ADPF. Só que, se eu tenho uma decisão judicial que já transitou em julgado, nessa situação aqui foi entendida na ADPF 81, por decisão monocrática do ministro Celso de Mello, que não é possível que essa decisão transitada em julgado seja objeto de ADPF. Mais uma vez, como eu disse, a gente tem aí o caráter subsidiário residual da ADPF. Se eu tenho a ação rescisória como a via correta para ir contra e para impugnar essa decisão judicial transitada em julgado, então eu não tenho a possibilidade de cabimento da ADPF. E aqui, pessoal, eu encerro a análise do julgado de hoje, desse informativo 1024. A gente analisou aqui o informativo e eu também trouxe mais informações sobre a ADPF que muito provavelmente podem cair na sua prova, principalmente com relação ao caráter subsidiário. Fiquem espertos com isso, porque eu não posso ter ao mesmo tempo uma ADPF e uma ADI que tenham os mesmos objetos tramitando ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho aqui o caráter subsidiário e residual da ADPF. Se a sua prova trouxer um caso em que claramente é cabível uma ADI e dentro das alternativas ela trouxer uma alternativa que fala ser cabível ADI e ADPF, você não precisa nem ler o enunciado, porque não é possível que eu tenha tramitação conjunta de elas não são cabíveis ao mesmo tempo. Por quê? Porque a ADPF só vai ser cabível quando não couber a ADI. Então, se cabe a ADI, não cabe a ADPF, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês na aula de hoje. Um beijo e até a próxima!